Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos a Percy falando sobre o tema Tempo de Renovação. E antes, nós vamos cantar uma música e ao final também vamos cantar uma outra. Sejam muito bem-vindos, que Jesus esteja com todos vocês. Vem, segue-me, sou a luz que te espera, sou feito de puro amor, que renasce a cada dia. Descobri em minha alma que é tempo de mudar, é gente nova procurando ser feliz, ser feliz, ser feliz. Vem, segue-me, já é tempo de renovar-te. Vem, segue-me, já é tempo de conhecer-te. Sou amor, semente do futuro, a essência que brilha a vida. Eu sou a vida. Vem, segue-me, já é tempo de renovar-te. Vem, segue-me, já é tempo de conhecer-te. Sou amor, semente do futuro, a essência que brilha a vida. Eu sou a vida. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja. Mais uma vez estamos juntos, dando prosseguimento a esse meio de comunicação que nos facilita bastante com esse isolamento que nós estamos fazendo, dando continuidade aos nossos estudos. É uma oportunidade muito boa
para que nós possamos continuar aprendendo. Vamos fazer nossa prece, pedindo a Jesus e os mentores espirituais que nos fortaleçam, que nos amparem, para que possamos dar conta da nossa tarefa. Divino Mestre Jesus, estamos aqui neste instante, elevando os nossos pensamentos, rogando ao Senhor o amparo para todos nós, o amparo para todos aqueles que estão nos assistindo, pela equipe da Casa de Dr. Bezerra de Menezes, que nos proporciona essa oportunidade. Pedimos, Senhor Jesus, que derrame vossa luz, vossas bênçãos sobre toda a humanidade. Que assim seja. O nosso tema de hoje é um tema que foi determinado para a gente fazer no final do ano passado. Não tivemos oportunidade devido a alguns probleminhas de saúde, mas hoje nós estamos aqui e é um tema que vem muito colaborar com essa situação que nós estamos vivendo hoje e que vai nos ajudar bastante na nossa reflexão. O nosso tema chama-se Tempo de Renovação. E nós elaboramos o nosso estudo dentro desses ensinamentos desse livro de Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles traz para nós muitas reflexões a respeito da psicologia, a respeito do comportamento da humanidade. Então, o livro chama-se Liberta-te do Mal. E nós escolhemos esse capítulo, Tempo de Renovação, mas nós fizemos um apanhado de alguns outros tópicos, de outras lições que estão inseridos neste livro. E nós vamos ver que, nesse momento que nós estamos vivendo, essa dificuldade, esse isolamento, nós vamos lembrar das palavras de Joana de Ângeles, quando ela fala que vive-se uma realidade muito complexa na sociedade terrestre. De um lado, a riqueza cultural e intelectual, as conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, que modificaram totalmente a face do planeta, ampliando os horizontes cósmicos e os tornando compreensíveis ao pensamento, enquanto que pandemias terríveis vêm sendo varridas do orbe lentamente. Isso Joana de Ângeles disse quando ela, junto com Divaldo Franco, ela ditou esse livro através de Divaldo Franco em 2011, dezembro de 2011. Então ela continua falando que a contribuição inestimável das vacinas, a relativa e lúcida facilidade de diagnósticos de muitas enfermidades, os produtos farmacêuticos de extraordinário valor, as medidas preventivas a muitos males, a vigência de hábitos alimentares saudáveis, a natureza de exercícios físicos e o contato com a natureza, os notáveis recursos cirúrgicos, os transplantes de órgãos e de próteses constituem bênçãos jamais sonhadas antes, tornando a existência humana mais amena e saudável. As ciências psicológicas, elas facultam a compreensão dos conflitos humanos e dos transtornos que se ampliam com altos índices de depressão, de loucuras, de desvios de comportamentos.
Sobre outro aspecto, porém, os valores éticos, morais imprescindíveis ao equilíbrio mente e corpo demonstram que a evolução espiritual tem sido menos ampla do que aquela de natureza intelectual. Aí ela já começa a fazer uma comparação. E nós vamos lembrar do nosso querido Emmanuel, quando ele fala na evolução do ser, que é preciso duas asas, a do saber e do amor, para que nós possamos alçar voos na nossa evolução. Aí vamos dar continuidade ao pensamento de Joana, para que nós possamos chegar realmente nesse estado de situação que nós estamos vivendo, o porquê disso tudo, como que nós podemos entender isso, porque, como nós estamos vendo aqui, a tecnologia está muito avançada, muito, muito mesmo. Às vezes foge até a nossa compreensão. Só dos jovens que não, porque eles já nascem com um conhecimento muito avançado, né? Então vamos dar continuidade aqui no pensamento da nossa Joana de Ângeles. Junto a esse avanço tecnológico, essa evolução intelectual, nós vamos ver que simultaneamente nós nos deparamos com o espectro, que ela quis dizer, o fantasma, né? Da fome, da miséria, da drogadição, a volúpia do prazer e vícios de toda a ordem. Quando a gente acompanha os noticiários, nós podemos contestar que existe ainda muita miséria no mundo, quer dizer, podemos afirmar que existe ainda muita fome, muita miséria, muitas drogas. E esses vícios são como diz aqui, de toda a ordem, porque existem vícios que nós nem admitimos que são vícios. Existe a busca do prazer, quando ela fala volúpia do prazer, é uma fuga, porque a pessoa iludidamente acha que aquilo vai dar prazer e logo depois vem um estado de depressão, de angústia muito grande. Nós vamos ver que vários estudiosos do comportamento e da economia apelam para o comedimento, para a liberdade responsável, enquanto que muitos outros que se encontram alucinados, eles proclamam ainda pela necessidade da liberação do aborto. Existem campanhas, existem aí segmentos que defendem a liberação do aborto, da eutanásia também, e com um engano muito grande quando, às vezes, algum paciente está em fase terminal. Muitos pedem para que sejam desligados os aparelhos, desconhecendo totalmente que aqueles últimos momentos ali são imprescindíveis para o despertar do espírito. Muitos defendem a liberação da maconha com excessiva liberdade para seus usuários, e a gente vê que não existe a preocupação de educá-los ou de tratá-los após o tombo nas armadilhas em que eles caem. São várias situações que merecem a nossa reflexão. Mulheres e homens infelizes proclamam a excelência do suicídio ante os insucessos.
ante as doenças incuráveis, os problemas afligentes, as situações embaraçosas, exteriorizando os tormentos que os caracterizam e que desejam transformar em condutas normais. Existe uma onda de desespero que cresce no mundo. Ameaça a paz entre os povos dominados pelas paixões primitivas, disfarçadas de civilização. Então, nós podemos recordar da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha bem a profundidade dessa pergunta. E a resposta, ela é bem longa, mas nós tiramos só o iniciozinho da resposta dos espíritos para Allan Kardec, quando ele fala assim, os espíritos falam assim para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo da encarnação é para que nós possamos chegar a essa perfeição. E para chegar a essa perfeição, existe uma longa caminhada. Uma caminhada que nós precisamos ter entendimento, nós precisamos de buscar, nós precisamos de reflexão. E nós temos uma fala de um livro que nós lemos que chama Despertar de um Alcoólatra, de Maria Rodrigues Salvador, do Espírito Abel Salvador, quando ele diz assim, depois dele passar por grandes sofrimentos e quando ele começa o aprendizado no plano espiritual, quando ele começa a despertar para a necessidade dessa mudança, da evolução, de colocar em prática nas nossas atitudes a lei de Deus, porque, como diz os Espíritos, a lei está escrito na nossa consciência. Ele faz o seguinte questionamento para ele mesmo: meu Deus, por que será que erramos tanto quando temos a oportunidade de crescimento que é a reencarnação na Terra? Então, isso é uma reflexão para todos nós. Nós temos conhecimento da lei, nós, principalmente aqueles que já sabem, é muito complicado, porque sabendo fica mais difícil, porque o erro é com consciência, né? Então nós vamos ver que é preciso despertar para a liberdade, como nós falamos lá atrás, uma liberdade responsável, porque cada um é responsável pelos seus atos. Nós não podemos colocar a culpa no nosso próximo. Nós não podemos esperar que alguém faça alguma coisa por nós. Nós é que temos que tomar as decisões, nós é que temos que buscar o conhecimento, nós é que temos que ter a vontade de mudar, porque ninguém muda ninguém. Então, nós temos que buscar essa liberdade, saber utilizar do nosso livre-arbítrio. Porque diante das nossas reflexões, nós vamos ver que há muita abundância de conforto e de diversões para alguns e escassez absoluta de quase tudo para a maioria das criaturas terrenas. Então nós vamos ver que nessas dificuldades que a gente tem assistido ou então
vivenciado, essas campanhas que são feitas, igual lá na nossa casa espírita tem, campanhas de atendimento, que é chamada campanha do pãozinho, que a gente vai ao encontro dessas dificuldades, essa diferença social. Nós vamos ver que isso tudo, é claro, nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, que não há justiça na lei de Deus, mas também tem aqueles que têm abundância de conforto, que poderiam também promover alguma ação, alguma assistência, procurar buscar realizar alguma tarefa, fazendo com que, agindo como Cirineu, que Jesus nos deu esse ensinamento tão grandioso quando ele estava carregando a cruz, nós podemos ser os Cirineus, auxiliar os nossos irmãos em grandes dificuldades. Cada um que fizesse um pouquinho, iria diminuir essas dificuldades desses que não têm quase nada. Então isso já é ensinado há milênios. É passado para nós que é necessário a solidariedade, é necessário despertar, porque Jesus falou, amai o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre si mesmo. Então, o que nós podemos entender de tantos paradoxos? O que se fazer ante tantos paradoxos? Existe alguma diretriz para o encontro com o equilíbrio e harmonia interior? Existe? Sim, é preciso renovar. Aí que nós vamos entrar diretamente no nosso tema. Renovar é preciso. Precisamos renovar. Mas renovar o quê? O que nós precisamos de renovar? Nós precisamos de renovar os nossos pensamentos. Podemos ser mais otimistas. Podemos ter pensamentos elevados. Nós podemos, com esses pensamentos modificados, nós podemos ter atitudes. E quando a gente passa a ter atitudes, aí nós partimos para as ações. E a doutrina espírita é uma doutrina de luz. Todos os ensinamentos, todas as palestras, os livros, essa literatura vasta da doutrina espírita, sempre estão nos alertando para essa mudança. Essa mudança de vibração, de energia, nós precisamos compreender que depende de cada um de nós. Que os nossos pensamentos possam estar sintonizados com o bem. Mas esses pensamentos sintonizados com o bem, nós vamos ser fortalecidos e amparados para que esse bem se multiplique. Nós podemos ter ações diferentes. E isso são desafios. Os desafios da renovação interior, porque a renovação vem de dentro para fora. O que se renova exteriormente é muita ilusão. É claro que tem coisas que nós temos que ter cuidado. Nós temos que valorizar muitas coisas que nos trazem harmonia. Mas esse desafio que nós estamos falando aqui é o da renovação interior. Aí nós vamos lembrar do ensinamento de Jesus, que está em Marcos,
capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha que profundidade. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos. Nossos hábitos, quando nós falamos anteriormente que temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque os nossos hábitos são reflexos desses nossos pensamentos. Todos os ambientes têm uma atmosfera formada pelos repetidos pensamentos dos seus mais assíduos frequentadores. Os hábitos que cultivamos ou os lugares que frequentamos, embora seja de nossa predileção, nem sempre são saudáveis. Aí nós temos que começar a selecionar. Nós temos que começar a selecionar. E muitas vezes, quando nós mudamos de atitude, selecionamos o nosso dia a dia, os lugares, as pessoas, nós não somos compreendidos. Mas não importa. Nós temos que, através do exemplo, mostrar que nós estamos buscando coisas diferentes. Nós não somos diferentes, não somos melhores do que ninguém. Só que a nossa seleção já está sendo feita pelo conhecimento que nós estamos buscando das leis divinas. Jesus recomendou a vigilância e a oração para que não caíssemos em tentação. Por que isso? Porque nós temos um passado. Nós temos nossas dificuldades de vidas anteriores. Então, com esse propósito de buscar coisas novas, de buscar o conhecimento, nós temos que ficar cada vez mais atentos com relação a essa vigilância, para não cairmos em tentação. Olha a sabedoria de Jesus. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, ela é extensa, a resposta, mas nós tiramos só o finalzinho quase da questão, e que foi abordado com muita propriedade pelo nosso querido colega Antônio Marcos, na palestra de domingo. Está gravada, todos podem assistir. No Livro dos Espíritos, questão 919, a pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então nós vamos ver que esse conhece-te a ti mesmo é porque nós temos que conhecer a nossa intimidade, como disse o nosso amigo, nosso colega, o Antônio Marcos. Nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. Nós temos que conhecer a nós mesmos o que está aqui dentro. Se nós somos aqueles mansos que Jesus fala no Sermão da Montanha, se nós sabemos agir diante de nossos semelhantes, e são várias questões que nós temos que fazer essa introspecção para conhecer realmente a nossa verdadeira personalidade. Porque, como disse uma vez o nosso querido Senhor Honório de Abreu, ele disse que nós temos capas circunstanciais. O que é que isso quer dizer? Que em cada situação eu vou agir diferente? Eu vou colocar uma capa de acordo com a situação?
Não, nós temos que ser autênticos. E esse autoconhecimento, nós vamos ver que o autoconhecimento, ele nos traz grandes benefícios. Ele nos ajuda a compreender os eventos marcantes. Ele faz com que nós possamos fazer melhor as nossas escolhas. O autoconhecimento nos ajuda a reconhecer pensamentos que nos prejudicam e vai nos ajudar a saber lidar com as frustrações. Quantos depoimentos que a gente tem oportunidade de ouvir, de assistir, de psicólogos, de grandes estudiosos da mente, da educação, que fala que muitos jovens não sabem lidar com a frustração. Então, esse autoconhecimento vai nos ajudar a lidar com algumas frustrações. Então, é preciso reconhecer, mas não só reconhecer. Nós temos que corrigir. Nós temos que buscar a humildade. A humildade é fundamental para reconhecermos nossos erros. Porque apontar os erros dos outros é muito fácil, não? Muito fácil. Mas quando alguém aponta um defeito nosso, um erro nosso, será que nós recebemos essa crítica com calma, com sabedoria? Nossa, ela viu algo que eu não vi em mim. Será que é assim que nós reagimos? Muitas vezes não. A nossa reação muitas vezes é negativa. Nós devemos reconhecer nossos defeitos com naturalidade e sem exageros, para não resultar em sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa vai fazer com que a gente fique estacionado. Vai nos ajudar a ter pensamentos negativos. Nossa, eu errei muito. Nossa, eu não estou merecendo nada. Nossa, eu não valho nada. Não, não é nada disso. Nós temos que reconhecer e partir para a mudança. Errei? Sim, errei. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Devemos evitar atitudes radicais para evitarmos sofrimentos desnecessários e obstáculos na caminhada evolutiva. Então, o autoconhecimento vai nos ajudar a resolver tudo isso. Porque não adianta ficar com sentimento de culpa, cruzar os braços e não achar que eu sou capaz mais. Não, não é assim. Nós temos que partir para corrigir isso, e nós temos que muitas vezes pedir ajuda, porque às vezes sozinhos nós não vamos dar conta. Nós temos que pedir ajuda, às vezes um profissional, um psicólogo. Nós temos que às vezes buscar a ajuda de algum amigo, de alguém mais experiente. Nós temos que buscar ajuda para não cair em depressão, para não ter atitudes que vão nos prejudicar cada vez mais. Então, é preciso a humildade, principalmente para reconhecer que precisamos de ajuda. Esse conhecimento, essa segurança, a gente faz uma análise isenta de paixão a respeito das pregações de Jesus, leva o estudioso a perceber a grande preocupação do Mestre em não sobrecarregar as pessoas com a culpa, a acusação ou outro instrumento psicológico de punição. Toda a sua mensagem é assinalada pela esperança revestida de otimismo e de alegria de viver. Ele, diante daquelas pessoas, vamos lembrar da mulher adúltera. Ele não condenou, ele não julgou. Ele simplesmente, depois que tudo passou, que nós conhecemos a passagem,
Ele simplesmente disse, vai e não peques mais, sem condenar, sem julgar. Então, esses ensinamentos de Jesus, essa mensagem de Jesus, as mensagens, não essa, as mensagens de Jesus, elas são de libertação da nossa consciência. E conhecendo a verdade, nós temos em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade te libertarás. Como que nós podemos entender isso nesse contexto que nós estamos analisando e estudando? Então, quando nós conhecemos a verdade, nós chegamos à conclusão que aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só pode ser mudado por mim. Ninguém vai mudar. Por mais conselhos que a gente possa ouvir, por mais ajuda que a gente possa ter, se eu não quiser mudar, ninguém consegue fazer isso. Então, é preciso essa conscientização que aquilo que existe em mim e faz parte de mim só pode ser mudado por mim. Aí nós vamos lapidando aos poucos, nós vamos lapidando, aparando as nossas arestas, mas nós temos que conscientizar que precisamos renovar, precisamos mudar. E as coisas à nossa volta não mudam. O que isso quer dizer? O que muda é o nosso olhar sobre elas. É o nosso olhar. Porque às vezes eu posso estar com os pensamentos tão negativos, tão para baixo, tão depressiva, que eu não consigo enxergar de uma maneira positiva, de uma maneira de oportunidades, de uma maneira de crescimento. Então, é preciso mudar o nosso olhar. Um novo sentimento e uma nova atitude. Isso vai nos ajudar a formar um novo caráter. Vai nos ajudar na nossa evolução moral e na nossa ética. São situações que nós precisamos compreender que está ao nosso alcance. Os nossos estudos que estão sendo realizados na casa de Dr. Bezerra de Menezes, nós podemos observar, quem está assistindo desde o início, há uma conexão entre um estudo e o outro. Está sendo muito interessante. Há uma conexão. Então, a renovação espiritual, que nós estamos falando, que é tempo de renovar. Para que haja essa renovação espiritual, depende de quê? Vamos ver alguns itens necessários para que nós possamos compreender essa renovação. É preciso disciplina. Nós não vamos conseguir renovar o nosso interior sem a disciplina. É preciso responsabilidade. Esse tópico da disciplina me fez lembrar carinhosamente da minha mãe. Quando a minha mãe passava para nós os ensinamentos da doutrina, que ela que me levou para a doutrina espírita, eu devo isso a ela. Ela falava assim, minha filha, disciplina é lei do céu. Eu não esqueço dessas palavras. Então, para que a gente possa compreender essa renovação que depende de nós, é preciso ter a responsabilidade, a honestidade em todos os sentidos, todos, nas menores situações. É preciso esforço, nós não vamos renovar sem esforço próprio.
porque nós somos espíritos que tivemos múltiplas vidas. Nós temos grandes complicações do passado. Nós não podemos acomodar. Nós temos que ter muito esforço e muita perseverança. Porque o próprio Jesus, nos seus ensinamentos, confiante no nosso potencial, que nós desconhecemos ainda, ele disse: faça brilhar a vossa luz. Porque nós temos a luz divina dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que ter esse esforço e essa perseverança para conseguir a nossa renovação espiritual. Então, nós vamos ver que a vida se renova a cada amanhecer. Deus nos concede a oportunidade de recomeçar sempre. E lembrando de uma palestra que nós assistimos do Haroldo Dutra, ele fez uma observação muito interessante quando ele estava no Sul, que ele foi participar de um seminário. Ele foi convidado para ir conhecer uma vinícola. E ele, olhando para aqueles ramos da videira, ele lembrou do símbolo do Livro dos Espíritos, no início do livro, que tem aquele ramo de videira. Aí ele nos fala que naquele momento ali, ele viu que a natureza se renova sempre, sempre, nos dando o exemplo que em qualquer patamar que nós possamos estar, nós podemos renovar sempre. E antes da gente finalizar, eu vou pedir licença para vocês para eu ler um texto do livro Pão Nosso, que, pesquisando na literatura espírita, algo que pudesse acrescentar ao nosso estudo, olha que interessante como que a espiritualidade nos orienta e nos assiste. Vamos fazer aqui a leitura do livro Pão Nosso, questão 135, renovação necessária. Não extingais o espírito. A mensagem de Paulo está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pelo qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã?
Essa é a mensagem do nosso querido Emmanuel. E com isso, nós vamos finalizar o nosso estudo, agradecendo pela oportunidade, agradecendo aos amigos espirituais que nos assistiram, nosso guia e protetor, os espíritos que estão conosco lá na casa de Dr. Bezerra de Menezes, o nosso agradecimento. Agradecemos também a todos que nos proporcionaram esta oportunidade e vamos fazer a nossa prece de encerramento, rogando a Jesus o amparo para todos nós. Divino Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, nós estamos aqui agradecendo pelo amparo da espiritualidade na realização desta tarefa e pedimos ao Senhor, a esses benfeitores espirituais, que derrame vossas bênçãos sobre toda a humanidade. Pedimos, Senhor Jesus, que a vossa proteção esteja presente no coração de cada um. Nesse momento difícil que estamos atravessando, que todos possam ser confortados pelo vosso amor. Obrigada, Mestre, e abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja. Nossa união. Que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor.